Amém, amados? Diz assim a Escritura: adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram os grilhões, a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo e, potentado dos povos, o pôs em liberdade. Constituiu o Senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, para o seu talento sujeitar aos seus príncipes e aos seus anciões ensinar a sabedoria. Oremos. Pai, que a tua palavra e tão somente a tua palavra seja viva, santa e eficaz aos nossos corações e transformadora em nome de Jesus. Amém? Volta a sua Bíblia agora em 45 de Gênesis. Gênesis número 45. Nós estamos desde domingo passado pela manhã falando sobre a vida de José. Mas falando sobre a vida de José, mas adentrando um pouco mais daquilo que nós conhecemos como trivial, que José sonhou, e porque sonhou foi perseguido pelos seus irmãos, e porque foi perseguido pelos seus irmãos foi vendido, e porque foi vendido ficou escravo, foi traído lá na casa de Potifar, e depois foi para a prisão, e depois se tornou governador. Nós estamos adentrando. Hoje nós falamos sobre os 3 sonhos que José interpreta, não sendo os seus, e falamos sobre algumas nuances. O capítulo 45, ele vai dizer, a partir do versículo 1, que José, a partir deste momento, não consegue mais se esconder. Qual é a história? Vendido pelos seus irmãos com 2 anos já de fome, vão comprar alimentos ali no Egito, a partir daquele momento que José administrou 7 anos de fartura do Egito, quando o faraó o coloca. E diz assim: então José, não se podendo conter, diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes vendido, porque aqui também, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Queridos, quando nós falamos de José, é natural nós falarmos do sonho, da perseguição, de nós trazermos à nossa mente que nós devemos ser fiéis, etc. e tal. Ok, tudo isso é verdade. Mas nós precisamos olhar para a vida de José, tentando tirar e extrair em discipulado pessoal para nós o máximo de aprendizado que nós podemos adquirir através da vida deste homem. Trazendo à memória dos irmãos, a primeira coisa que nós vamos entender é que José, aos 17 anos, sonhou. E quando ele teve sonhos, a Bíblia diz que os seus irmãos o odiaram ainda mais. Porque a Bíblia diz que o ódio que os irmãos nutriam no seu coração não era devido aos sonhos que José teve. Por muitas vezes nós já ouvimos pessoas falando que os irmãos de José odiaram José porque José era um homem que tinha sonhos. A Bíblia diz que porque ele tinha sonhos, seus irmãos o odiaram ainda mais pela forma com que ele compartilhou os sonhos. O ódio que os irmãos tinham para com José se dava porque o seu pai, Jacó, o amava mais do que os seus outros irmãos. José é filho de Raquel, a mulher do coração de Jacó. Então a Bíblia diz que, como Jacó amava mais José, ele era preferido entre os seus irmãos. A Bíblia diz que José, no capítulo 37, saía até os seus irmãos e trazia más notícias até Jacó, e os irmãos que ele iam eram filhos das concubinas. Então ele trazia informações, fofoca, trazia informações ruins.
E isso foi fazendo e gerando uma animosidade no coração dos seus irmãos. Quando recebe do seu pai uma túnica de talá de várias cores, que era a túnica do governo, sendo ele o filho mais novo, ele fere um princípio que Jacó já havia ferido através da sua mãe Rebeca com Esaú, o direito da primogenitura que estaria sobre a vida de Rubem. Então, quando isto acontece, os seus irmãos já têm uma animosidade. E quando ele traz essas má notícias, a animosidade aumenta até o ponto que ele sonha. E quando ele vai contar o sonho, a Bíblia diz que eles odiaram ainda mais José. Isso quer dizer o quê? Que José, com 17 anos, como qualquer pessoa de 17 anos, é um menino imaturo. Na flor da sua idade, da flor da sua juventude, na sua imaturidade, ele recebe de Deus o projeto do seu futuro. Um dos grandes problemas que nós vamos enfrentar é que às vezes nós recebemos o projeto de Deus nos nossos corações, mas nós não entendemos que para a maturação do projeto, nós também precisamos ser maturados e nós também precisamos amadurecer. Existe um tempo de maturidade para cada um de nós, para que nós possamos pisar nas promessas que Deus nos fez. José, olhando para isso, ele é vendido pelos seus irmãos e, desde a casa de Potifar até a sua estada na prisão, a interpretação dos sonhos do copeiro e do padeiro, e depois a interpretação do sonho do faraó, José vive 13 anos de amadurecimento. Quando ele se encontra com o faraó, e o faraó pergunta a José, dizendo assim: é você que interpreta os sonhos? O versículo 16 do capítulo 41, ele traz uma frase, ele diz assim: não está em mim, mas está em quem? E Deus dará a interpretação. Respondeu-lhe José: não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável ao faraó. O que isso quer dizer? Maturidade. A maturidade de José fez com que ele entendesse que a partir de agora, então, ele não tinha mais nada dele, tudo era a partir de Deus. Quando ele se encontra no capítulo 45, ele se relaciona com os seus irmãos, o que nós lemos. Ele diz: não se preocupem, não foi vocês quem me venderam, foi a soberania de Deus agindo no percurso da minha vida, quem me enviou à frente de vocês, porque nós estamos vivendo o tempo de fome. Já foram 2 anos e nós teremos ainda mais 5 anos de fome. Então, para a preservação da vida, para preservar a vida de vocês, foi que Deus, na sua soberania, permitiu que vocês, na angústia, na tristeza e no ódio do coração de vocês, me vendessem. O salmo que nós lemos, ele fala sobre a soberania de Deus, e ele diz que na soberania de Deus, Deus enviou José até o Egito para preservar o seu povo. Partindo deste entendimento, hoje eu gostaria de pensar com você como você pode estabelecer um novo tempo na sua vida, já que nós temos promessas de Deus, amém? Voltamos para cá então. Então, todos nós que temos promessa da parte de Deus, nós temos o direito de adquirir essas promessas. Agora, por que muitas vezes eu tenho a promessa, eu tenho de Deus uma busca e eu não vejo isso acontecendo? Porque muitas vezes eu não estou pronto para aquilo que Deus quer fazer. José me ensina que eu devo honrar o Senhor diante das circunstâncias, que eu devo honrar a Deus mesmo no tempo de exaltação, mas eu quero pensar com você como estabelecer um novo tempo de avanço. Talvez hoje à noite aqui, eu e você estejamos angarianos. Eu vou dizer uma coisa para você: eu não sei você, mas eu sei eu. Eu sei quando alguma coisa está para acontecer. Eu sei quando alguma coisa, ainda que seja de tristeza ou coisa boa, está para acontecer. E eu quero dizer para vocês, irmãos, eu tenho sentido da parte de Deus que tem algo poderoso chegando na minha vida, na vida da minha família. Eu digo isso com convicção, porque eu conheço o Deus a qual eu tenho servido e a qual nós temos orado e jejuado nos últimos dias, eu e minha casa. E quando nós fomos estudar sobre José, foi para podermos extrair
para as nossas vidas, como José passou pelas intempéries que Deus permitiu que ele passasse, para que ele amadurecesse, para que Deus pudesse descortinar para ele a promessa. E eu espero ajudá-los esta noite com isso. Primeira coisa que nós precisamos entender: devemos aceitar com paz tudo que acontece nas nossas vidas. Se você olhar para o capítulo de número 50, versículo de número 20, você vai ver José caminhando para o final da sua vida, e ele vai dizer assim no versículo 20: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ele está dizendo aqui debaixo de uma maturidade, obrigado, viu, irmão João Reis, de uma grande maturidade. Ele está falando novamente com seus irmãos. O que é que está acontecendo aqui? Seu pai morreu, e quando seu pai morreu, o temor de que ele se vingasse dos seus irmãos aumentou. Por que aumentou? Porque enquanto seu pai estava vivo, eles sabiam que ele respeitaria seu pai. Agora o pai morreu, ele é governador do Egito, todo o poder está na mão dele. Os irmãos falaram: é agora. E os irmãos, se vocês lerem os versículos anteriores, eles fazem um combinado e vão lá: o pai falou que não é para você judiar de nós não, tá bom? E ele diz assim: não se preocupem. Não se preocupem, porque na verdade vocês intentaram fazer o mal contra mim, mas na verdade Deus já reverteu esse mal em bênção. Escute, quando você entende, o domingo passado que eu preguei: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele é o meu guia, Ele é o meu Jeová Roi, Jeová Shalom, Jeová Tiksenu, Ele é aquele que governa a minha vida. Todo o mal que intentarem contra você será revertido por Deus em bênção. Isso não é promessa, desculpe a palavra, promessa barata. Isso não é palavra coach, isso é Bíblia. Mas para que isso aconteça, eu preciso pelo menos ter o princípio da fidelidade de José na minha vida, de resistir ao mal, de não se dar à luxúria, ao prazer da mulher de Potifar, de estar dentro da cadeia e honrar quem está cuidando dele, interpretar os sonhos e dar a Deus a honra devida. Porque às vezes nós até queremos as benéficas, e por querer as benéficas, nós achamos que Deus vai nos abençoar quando nós estamos andando errado. Irmão, em nome de Jesus, coloca uma coisa na sua cabeça: não tem como Deus abençoar quando eu não tenho vida reta, ou pelo menos tenho esforço para ter uma vida digna e reta. Se eu não leio Bíblia, não oro, não busco a face de Deus, não tem como eu esperar que Deus abençoe, irmãos. E aí a gente fica com mantras evangélicos: Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Ele está pronto para fazer, mas Ele espera de nós uma resposta positiva. E mesmo aquilo que dá errado, quando eu estou andando em retidão, pelo menos procurando andar em retidão diante do Senhor, Deus vai coordenando para que tudo concorra para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8:28, porque é assim que a Bíblia diz: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Até aquilo que não deu certo, até aquilo que não funcionou, até a perseguição, até qualquer outra coisa, concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, em nome de Jesus, se muitas das minhas orações Deus tivesse respondido, eu não teria chegado nos lugares em que eu cheguei, não teria sentado nas mesas em que eu sentei, e não teria relacionamentos que eu construí, porque eu não teria ido nem perto disso. Ainda bem que Deus não respondeu algumas orações, ainda bem que algumas coisas não deram certo, e ainda bem que até o que intentaram contra as nossas vidas de forma geral, ainda bem que até o que o inimigo tentou gestar contra as nossas vidas, Deus reverteu a maldição em bênção e continua fazendo assim em nome de Jesus. Amém? Então a primeira coisa: aceite com paz até as coisas que não dão certo, porque nós temos um péssimo hábito de achar que a bênção de Deus está só no sim, de achar que a bênção de Deus está só no que dá certo, de acharmos que a bênção de Deus está só na situação que saiu conforme nós oramos. Existem coisas que Deus não vai nos dar para nos proteger de nós mesmos. Segunda coisa que eu quero que você pense como José: abençoe os seus críticos. Abençoe os seus críticos. Irmãos, em nome de Jesus, se eu sou José, eu estou falando de mim, Eduardo, eu conheço meus temperamentos, eu tenho lutado contra eles constantemente, eu tenho brigado contra um temperamento extremamente forte. Eu sei quem eu era antes de Jesus, eu sei que modelo de vida que eu tinha, eu sei onde eu fui criado, eu sei as batalhas que eu precisei enfrentar, eu sei as guerras que eu precisei enfrentar. E quando eu digo essas batalhas e guerras, eu estou falando de coisas que eu sinto extrema vergonha hoje, de que eu fiz, de que eu falei, de brigas, de confusões que eu entrei de fato.
Mas quando o Espírito Santo veio e começou a coordenar a minha vida, eu preciso entender essas coisas. E uma delas é entender que nós precisamos abençoar os críticos. Jesus nos convida a orar por quem nos persegue, a orar pelos nossos inimigos. Deixa eu te explicar uma coisa: o crítico é o seu maior combustível para que você possa chegar a algum lugar. O problema é quando eu não estou resolvido comigo, e aí a crítica me fere e me faz parar de caminhar. Quando eu não sei quem sou, quando eu não sei o Deus que eu sirvo, qualquer crítica me faz transicionar a culpa para outros, não assumir a minha responsabilidade e me impede de caminhar. Mas quando eu sei que o Deus que eu sirvo é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu peço, além daquilo que eu penso, segundo o poder dele que em nós opera, quando eu sei que Deus é quem peleia a minha peleia, que Deus é quem batalha a minha batalha, que Ele é o guarda de Israel, que Ele não dorme, e que em Cristo eu posso suportar todas as coisas, porque o meu fortalecimento vem dele. Quando eu entendo que na injustiça Deus não toma o culpado por inocente, e se eu me manter reto, Ele é o reto juiz e vai julgar todas as minhas causas, eu descanso sem ter que responder aos críticos da minha vida. Esse é o Deus que nós servimos. José poderia, no momento em que assume o governo, dizer assim: tem um camarada aí que eu preciso falar com ele. Quem? Um tal de Potifar. Eu quero falar com esse camarada, porque quando eu era mordomo dele, a mulher dele tentou me seduzir. Eu fugi honrando ele, e eu fiquei preso por causa disso. Então agora eu quero bater um papo com ele, porque agora é minha vez. Agora quem está aqui em cima é ele. E quem sabe ele até cantaria Sabor de Mel. Quem me viu na prova e não me ajudou, agora o negócio vai pegar. Quem sabe era aquela hora de falar assim: agora que eu estou por cima da bagaça. Quem sabe ele poderia tirar por partidarismo, dizendo: cheguei aqui agora, eu sou agora a pessoa, eu sou isso agora, está vendo só? Deus me honrou, e agora vocês vão ver quem sou eu. Irmãos, não é para isso que Deus quer nos honrar. Não é para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que Deus nos convidou. Deus nos convidou para que quando Ele mudar a nossa posição em qualquer trabalho, em qualquer lugar, é para que a glória dele seja vista. Todas as coisas são para Ele, por Ele e destinadas à glória do Senhor. Nós precisamos entender que até mesmo os nossos críticos, mesmo que eles tentam destruir os nossos sonhos, mesmo que eles tentam se arremeter contra as nossas vidas, nós precisamos respirar fundo e dizer: eu sou governado por essa crítica, ou eu sou governado pela palavra de Deus. Soma-se a crítica ou o elogio. Se eu sou governado quando eu recebo elogios, e porque recebo elogios aí eu acho que eu sou e faço e fico animado, se o meu ânimo, se o upgrade de ânimo na minha vida depende de um elogio, e se o download desnecessário, ai, coitadinho de mim, da vítima minha, depende de uma crítica, desculpe, mas eu estou ferido na minha identidade, porque a minha identidade diz que em Cristo eu já sou mais do que vencedor. Em Cristo, não no meu entendimento, em Cristo, não na minha sabedoria. Terceira coisa que eu gostaria que você pensasse, que eu aprendo com José: devemos reconhecer os atos de quebrantamento e pedir perdão e liberar perdão. Irmãos, em nome de Jesus, no capítulo 45, quando nós vemos um José extremamente amadurecido. Eu falei de Potifar. Agora imagina José, 2 anos esquecido Lá em Potifar deu aquele problema, ele foi para a prisão. Nos anos da prisão ele ficou. Quando o copeiro sai, eu acredito que foram os piores anos da vida de José, foram os 2 anos da prisão. Os 2 anos quando o copeiro esquece, porque ele interpreta o sonho, o copeiro diz que vai libertá-lo depois de 3, 4 dias, mas a Bíblia diz que por 2 anos o copeiro se esqueceu dele. Esses 2 anos foram 2 anos, não sei se José era igual eu, se eu for pelo menos um pouquinho parecido com José, o meu coração vivia do quê? Vivia de ansiedade de que todo dia, quando a comida chegasse na porta, chegasse também o meu alvará de soltura. E José ali, 2 anos esperando que alguém batesse na porta. Mas a Bíblia diz que o dia que bateram na porta, José se levantou, José se tomou um banho, José se barbeou e José trocou de roupa. Irmãos, nós precisamos estar prontos nesse período.
Deus trabalhou a maturidade no coração de José, a ponto dele olhar para os seus irmãos. E a Bíblia diz que ele chorou um choro que todo o Egito estava ouvindo, até na casa de Faraó. Esse choro não é um choro da amargura, esse choro não é um choro da murmuração, esse choro não é o choro da lamúria, esse choro não era dizendo aos seus irmãos, vocês me venderam, está vendo, eu estou aqui agora. Não era o choro dizendo, eu passei, comi o pão que o diabo amassou por causa de vocês. Não foi o choro de transicionar a culpa por causa dos outros, pelo contrário, é o choro da maturidade, quando ele diz assim, não se preocupem, não foste vós que me vendestes para o Egito, foi Deus que me enviou à frente de vocês, para que eu pudesse salvar a vida de vocês. Isto é maturidade. São esses homens e essas mulheres maduros que Deus tira da posição que estão, tira o pobre e o necessitado do montouro e o coloca para sentar com os nobres da terra. Pessoas maduras são usadas por Deus, pessoas imaturas morrem no deserto. Passam a vida inteira no deserto, passam a vida inteira chorando, passam a vida inteira reclamando. Escute, pessoas desanimadas, pessoas ruins, pessoas de má intenção, pessoas que não se transformam segundo o modelo da palavra de Deus também envelhecem. Nós temos o hábito de olhar somente para as pessoas de meia idade, ou para os jovens dizer que eles são irresponsáveis, mas tem muita gente experimentada pela vida que até hoje não aprendeu. Por isso nós precisamos criar maturidade. Maturidade não tem nada a ver com idade. Deveria ter. Mas eu conheço um monte de gente com 25, com 30 anos extremamente maduro. Eu conheço um monte de gente com 50, com 45 e com tantas outras idades, completamente imaturos, meninos na fé, que a Bíblia diz que ainda precisam de leite. Nós precisamos, como cristãos, mergulhar na palavra. José mergulhou em Deus a ponto de dizer ao faraó, não sou eu, é Deus quem lhe dará a resposta favorável. Detalhe, José, quando dá a resposta, apresenta também a Faraó a estratégia. Isso fala de estar pronto. Muitos de nós perdemos oportunidades, principalmente na esfera profissional, porque nós desistimos de crescer. Irmãos, em nome de Jesus, o Senhor Jeová Jireh tem suprido cada uma das nossas necessidades. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele domínio, a Ele majestade. Ainda que com problemas de saúde, ainda que com dificuldades financeiras, ainda que com batalhas e com luta, nós estamos aqui vivos para podermos contar a história e dizermos, oh querido Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. José nos dá isso, então nós precisamos também ajudar as pessoas a vencer os medos. Os seus irmãos estavam com medo, ele diz, não temas, não tenham medo, porque Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida de vocês, e eu vou com vocês até o fim. Porque eu entendi que há uma soberania de Deus guiando cada um dos meus passos. Escute, eu não sei o que vai acontecer comigo nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. Mas eu sei de uma coisa, eu estou guardado pela mão do soberano que governa a minha vida. Pastor, se intentarem o mal contra o Senhor, eu continuo guardado pela mão do soberano que governa e que guarda a minha vida. Pastor, se falarem mal do Senhor, eu continuo guardado pela mão do soberano que cuida, guarda e governa a minha vida. E se o Senhor ficar e a igreja crescer demais, e o Senhor se tornar um pastor famoso, continuo guardado debaixo da potente mão do soberano que governa, que cuida da minha vida. E nós precisamos entender essa soberania. E quando eu entendo soberania de Deus, para caminhar para o final, eu gostaria que você pudesse respirar comigo como um sonho tem poder. E o poder de um sonho nas nossas vidas pode fazer com que eu e você, assim como na vida de José, saímos daqui hoje e acordemos amanhã na segunda-feira e vamos para o trabalho, ou vamos para alguma coisa, nutridos da esperança, porque sonho é esperança, sonho é expectativa, sonho é expectação de coisas melhores, e nós possamos olhar para os problemas, para as dificuldades, para as adversidades da vida com grande esperança de que o soberano Deus Todo-Poderoso, o Eterno, Criador dos céus e da terra, que com o sopro das suas narinas abriu o mar vermelho, que tem na palma das suas mãos o governo da vida de cada um de nós, pode mudar a nossa história, assim como mudou a história de José. José me dá o exemplo, quando eu digo a vocês que quando falaram José,
levanta e vai se apresentar diante do faraó. Ele estava pronto, ele só estava esperando tocar o chofar da sua libertação, porque quando tocou ele disse, ok, tomou banho, tirou a barba, ficou cheirosão, trocou de roupa para se apresentar. Ele estava pronto. Eu e você precisamos estar prontos para a oportunidade que Deus colocará sobre as nossas vidas em nome de Jesus. José, eu queria que você fosse até o capítulo 50, se já está com a Bíblia aberta, versículo 24, a seguir, vai dizer assim: disse José aos seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, na idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram no caixão no Egito. Escute, José estava no Egito, mas ele sabia que o Egito não era o seu lugar. Nós precisamos saber qual é o nosso lugar. Nós precisamos saber, estou passando por uma batalha na vida financeira, mas a miséria financeira não é o meu lugar. Estou com problema de saúde, a derrota na saúde não é o meu lugar. Estou com problema relacional na família, o problema relacional na família não é o meu lugar. Qual é o meu lugar? O meu lugar é em Cristo Jesus, que independente das adversidades, eu posso estar contente, porque quem me sustenta, a mão que me governa, é a mão de Jesus Cristo, aquele que me salvou e que já me tirou das trevas. Tudo que é adversidade são intempéries do dia a dia, mas permissões de Deus para que eu amadureça. A Bíblia continua. José falece. Abre a sua Bíblia, ou projeta para mim, por favor, Êxodo capítulo 13, versículo 19. Tendo também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito aos filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. 400 anos depois, a palavra e o pedido de José e o sonho de sair dali estava ainda na mente dos filhos de Israel. Isso quer dizer que um povo, durante anos, inculcaram as promessas que Deus, eles viviam no Egito, mas eles tinham certo de que Deus os tiraria daquele lugar e os levaria para uma terra que manava leite e que manava mel. Josué capítulo 24, versículo 32, vai dizer assim: também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo, Josué 24, 32, tá? Naquela parte do campo de Jacó, que Jacó comprara aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, que se tornara herança dos filhos de José. Eu não sei qual é o Deus que você tem servido de verdade. Se é um Deus que você tem servido de longe, se é um Deus que você tem servido talvez assim, mais ou menos, ou se é um Deus que tem te consumido, se é um Deus que tem te feito realmente querer viver dele, estar nele e mergulhar nele. Termino essa série de José te dando 3 parâmetros para você pensar. Primeiro, José sabia que o Egito não era o seu lugar. Você precisa saber qual é o seu lugar. De fato, você precisa saber qual é o seu lugar. E aí eu te dou um conselho: se porte como dono daquele lugar. Eu sou cristão, se porte como um, haja como um, seja como um. Segundo, pessoas curadas estão preparados para perdoar a outros e serem perdoados e poderem voltar para a casa do Pai. Terceiro, não importa o sucesso, não importa a demanda, não importa a conquista,
não importa nada daquilo que não glorifica a Deus. Porque se não glorifica a Deus, todo sonho é sonho do padeiro. E o sonho do padeiro é sonho para a morte.